ouvindo? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô ótima, eu amo vir falar com vocês, eu fico feliz, eu fico animada, eu fico contente, querendo saber se vocês estão me ouvindo aí do outro lado também. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, um canal feito com todo amor e carinho pra você. Todo conteúdo que a gente coloca aqui é pensado pra te alcançar, pra te atender as tuas necessidades, te ensinar, porque eu quero que você saia da escuridão religiosa e entre na maravilhosa luz do reino de Deus. Bom, esse é um quadro novo que a gente tá fazendo o nosso primeiro episódiozinho hoje, e o tema e o nome do quadro, eu não sei como é que chama isso, Tá na Bíblia? Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram esses dias, perguntando pra vocês se vocês já tinham ouvido alguma coisa que não tinham certeza se tava na Bíblia ou se não tava. E aí eu falei, manda aqui pra mim nessa caixinha de pergunta tudo aquilo que vocês têm dúvidas se tá ou se não tá na palavra de Deus. E eu vim aqui, meus amores, para dar a vocês respostas, para sanar as suas dúvidas e suas necessidades. Pergunta pra Tia Vivi que a Tia Vivi responde. Tá começando então o nosso primeiro de muitos, se Deus quiser. Tá na Bíblia? Vamos lá. A primeira coisa que vocês mandaram pra mim, a primeira caixinha de perguntas que apareceu lá foi a seguinte frase: não diga a Deus que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus. Será que isso tá na Bíblia? Ô, gente, não tá na Bíblia. Eu fui pesquisar que frase é essa, de onde vem, e eu descobri que essa frase, diz o Google, não tenho responsabilidade sobre isso, mas diz o Google que a frase é de uma pessoa chamada Almir Santana Rios. E a frase diz o seguinte: não diga a Deus que você tem um grande problema, diga ao teu problema que você tem um grande Deus. Nunca se esqueça que Deus jamais te dá uma cruz maior do que você pode carregar. Isso aqui parece a mais pura e cristalina teologia coach desse mundo, não é mesmo? Jesus carregou uma cruz que precisou de ajuda de Simão para carregar, mas o crente consegue carregar todas as coisas, não é mesmo? Não é. Vamos pra Bíblia e eu vou mostrar pra vocês o que a Bíblia tá falando? Bom, primeira coisa que a palavra de Deus nos faz entender é que nós precisamos do Senhor em todas as circunstâncias. E eu acho que essa frase, que esse não mostre os seus problemas, ela é uma péssima interpretação de um texto que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 10, verso 13. E ela diz o seguinte, o texto diz o seguinte, a palavra do Senhor: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Eu tenho a impressão de que essa história de não diga a Deus que você tem um problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus, é uma interpretação ruim disso daqui, porque o texto está dizendo o seguinte: vocês terão tentações, isso é comum aos homens, mas Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Só que o texto não termina aqui. O texto continua dizendo que quando a tentação chegar, é Deus que providenciará o escape. Tentação é diferente de tribulação. Tentação nós temos sempre. E nós somos responsáveis por clamar ao Senhor e buscar um escape. Agora, tribulação, a gente precisa encarar. Tentação é fugir. Tribulação é encarar. Encarar o problema e reconhecer que sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos suportar. Vamos ver aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Verso 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8, que diz assim, olha: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo tá falando assim, meus irmãos, lá na Ásia, as tribulações foram tão acima da nossa capacidade de suportar, tão acima daquilo que a gente tinha condições
que a gente perdeu a esperança da nossa própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, a tribulação foi tão forte que eles perderam a esperança na própria vida, mas por causa disso, passaram a crer não nas suas próprias forças, mas da força daquele que ressuscita os mortos. Então, a tribulação, meu querido, o seu problema, ele vai ser maior do que você pode suportar. E graças a Deus por isso. Porque veja bem, Isaías 41:13 diz o seguinte: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita e diz a você: não tema. Por quê? Eu ajudarei. Se você não tem um problema maior do que pode suportar, se você não tem uma tribulação maior do que pode suportar, você não precisa de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Se você é o seu próprio Salvador, Deus não tem parte contigo. Cristo não veio pra você. É bom que você precise de um Salvador nas suas tribulações. Salmo 79:9. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Nós precisamos clamar ao Senhor que nos ajude, porque é nessa ajuda celestial a respeito dos nossos problemas e tribulações que Deus é glorificado nas circunstâncias que nós passamos. Quando nós clamamos ao Senhor e passamos pelo vale da sombra da morte, de pé, aqueles que estão nos observando, aqueles que estão lendo o nosso comportamento, se perguntarão que Deus é esse a quem nós servimos. Salmos 46:1 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, auxílio sempre presente na adversidade. Se você não precisa de ajuda do seu Deus, será que ele é mesmo o seu Deus? Será que você não colocou a si mesmo no trono do Senhor? E aí Cristo, em Mateus 11:28, vai dizer para nós: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Se você não pode ter um problema maior do que aquele que você pode suportar, e consequentemente vive descansado porque dá conta de tudo sozinho, como que Jesus vai receber você e você vai até ele para receber esse descanso por causa dessa sobrecarga? É Cristo que nos ajuda a carregar o peso de todas as coisas. Salmo 121:2. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e terra. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É ele que tem mantido vocês de pé. E aí Deus vai falar para Paulo aquilo que ele continua falando para nós, porque Deus é imutável. A minha graça te basta. E que nós possamos dizer isso sim para os nossos problemas. Dizer: problema, você é maior do que eu posso suportar. Tribulação, você está muito acima das minhas forças. Mas a graça do meu Senhor me basta. É por causa dela que eu me mantenho de pé. É através da misericórdia de Deus que eu me levanto, enfrento as circunstâncias e continuo caminhando na direção da eternidade. Que você possa ter entendido, querido, que a tua dependência do Senhor é que faz com que Ele se incline sobre a sua vida e se derrame sobre você e te ajude diante de todas as suas dificuldades. É nesse momento que a graça superabunda nas nossas vidas. Então, que você possa dizer para o seu problema: olha, você é maior do que eu posso suportar. O Senhor permite que as provas venham, mas eu mesmo de joelhos, mesmo caído, tenho um Deus santo que estende a mão e me ergue com o seu poder. Amém? Então, será que tá na Bíblia? O episódio de hoje foi para te responder esse questionamento. Eu espero ter te ajudado, ter esclarecido mais do que confundido, porque o nosso Deus é um Deus cristalino, mais alvo do que a neve, tá bom? Um beijo, até o próximo TNB. Tchau!